aleluia. Vocês, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas calorosa. Aleluia. Palmas. Aleluia. Aleluia. Nos recolhemos num tempo de profundo silêncio. Também as crianças queridas, vamos sentar e no silêncio rezar no íntimo do coração, pedindo ao Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender tudo o que essa palavra nos hoje revela. Amém. Amém. A alegria da Páscoa é a causa da nossa alegria. É o fundamento da nossa alegria. Essa cena da madrugada do domingo da Páscoa mexe com o mundo cristão há 2000 anos atrás. Passam anos e anos, séculos e séculos, e nós nunca sentimos que esse acontecimento da madrugada de domingo ficou velho. Sempre que ouvimos esse texto, ainda que seja à noite, parece que a gente está lá, naquele clima, naquele ambiente da madrugada de domingo. Tomem comigo na página 104 do seu livrinho. Hoje, inclusive, no final da missa, você vai levar esse livreto para casa. E se você, por uma grave situação, não pôde celebrar a Páscoa, essa semana você retome pelo menos a leitura do Evangelho de todos os dias da Semana Santa, para que você mergulhe mais profundamente na Páscoa, no sentido da Páscoa.
E depois, lá mais no final, a partir da página 118, tem toda a explicação sobre o Ano Santo da Misericórdia que nós estamos vivendo. Não deixe de levar o livreto na saída para sua casa. Página 104. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada. Foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada. Quando ainda estava escuro. Leia. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Uma pedra na porta de um túmulo, bem grande e pesada, não é só um símbolo de beleza, mas era um jeito que as famílias tinham para que o túmulo não fosse profanado. Então, para alguém conseguir rolar uma pedra, tinha que contar com a força de um punhado de gente. Precisava de cúmplices para mover a pedra enorme. Isso era uma forma que o povo culturalmente criou. Não tinha ainda o cimento que nós temos hoje, não é? Então era um bloco de pedra grande, pesado, tapando a porta do túmulo. Maria Madalena foi ao túmulo bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra tinha sido retirada. 3 coisas que dão para a gente um ambiente de mistério, ou de insegurança, ou de medo. Bem de madrugada, ainda escuro, e uma pedra do túmulo retirada. 3 coisas que sugerem para a gente um ambiente de muita insegurança, dúvida, medo. Mais ou menos como está andar aqui no Canedo de madrugada ou à noite, né? Uma quantidade enorme de gente relatando assaltos e roubos das formas mais estúpidas e grosseiras. Não só no Canedo, na Grande Goiânia inteira, em Goiânia inteira, não é? Um caos que está a nossa situação de segurança. Uma mulher, curiosamente João fala, parece não sugerir que ninguém foi com ela, somente Maria Madalena. Versículo 2, leia comigo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, bem firme: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A sensação de que um túmulo profanado, um túmulo arrombado. Tiraram o Senhor do túmulo, não tem cabimento. Não sabemos onde o colocaram. Versículo 3. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os 2 discípulos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Revela um capricho. Se tem uma suspeita de um túmulo violado, um corpo de um defunto roubado, o ladrão não ia ter o capricho
de tirar o pano, enrolando, dobrando, colocando no lugar à parte. Agora começa a mostrar para a gente, naquele cenário de dúvida de Madalena, do discípulo e de Pedro, agora começa a aparecer para a gente alguns sinais, mas também alguns sinais assim tão discretos, pista do crime, entendeu? É mais ou menos isso mesmo, pista do crime. Quem roubou Jesus não ia desenrolar, não ia pegar o pano que estava sobre o rosto dele, enrolado num lugar à parte, não teria essa delicadeza. Pistas para você ir com pequenas coisas, abrindo sua mente e seu coração para uma nova realidade. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Vocês já me ouviram falar várias vezes que tem um personagem no Evangelho de João, que no Evangelho de João inteiro, esse discípulo, personagem do Evangelho, João nunca fala o nome dele. João sempre fala o outro discípulo, ou quando muito João fala o discípulo que Jesus o quê? O discípulo que Jesus o quê? Amava. Na cena da noite do lava-pés, ele está do lado de Jesus. Pedro fala para ele, pergunta a ele quem é que vai traí-lo. O Evangelho fala que ele estava recostado sobre o ombro de Jesus. Por isso se sugere que é um jovem, um adolescente, e muito provavelmente o autor do Evangelho e o autor do livro do Apocalipse, que era jovem, que escreve um dos textos mais bonitos da Bíblia, o Apocalipse. Ele não tem nome. Também no livro do Apocalipse se evita dar a identidade com o nome desse personagem. Essa cena impressionante, Pedro e ele, os dois saem correndo, ele chega primeiro, Pedro fica para trás. Pedro era o mais velho do grupo, ele é mais novo, tem mais vigor, corre, chega antes. Ele chega, olha e não entra. Pedro chega, é mais velho, tem mais liberdade, tem mais autoridade de chefe da igreja. Pedro chega e entra. Ele é um menino, jovem ainda, ele vê apenas o pano enrolado. Pedro, as faixas que enrolavam o corpo, ele viu. Depois, quando Pedro entra, viu a faixa enrolada, mas o pano que estava sobre o rosto de Jesus. Aqui é um caminho também para dizer que na igreja nós dependemos muito de uma relação assim, dos mais velhos com os mais jovens na igreja, num caminho de aprofundamento na fé, esclarecimento na fé para os mais jovens. Quando Pedro entra, vê, provavelmente Pedro instrui e mostra os panos. A ordem dos panos. Aí o Evangelho diz assim, versículo 8 de novo comigo, tome lá. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Você não tem nenhum prejuízo, porque você não estava lá para ver esse túmulo vazio e as provas do crime. Porque ele viu e acreditou. Nós ouvimos e acreditamos.
Entendeu? A nossa fé não depende de ir lá ao túmulo de madrugada, sem ninguém mexer, para a gente sair com um relatório primeiro, um furo de reportagem. Nós temos a graça, estenda a mão aqui para a palavra. Estenda a mão aqui para a palavra. Os irmãos que estão lá na porta da igreja, estenda a mão aqui. Diga comigo, Senhor, eu não fui de madrugada à porta do túmulo. Eu não vi, mas eu tenho a graça agora de ouvir e acreditar. Senhor, dá-me a graça. Abre agora a minha inteligência da fé. Para que eu escute e acredite. Fique de pé. Toda a igreja. Eu vou passar com a palavra bem perto de você. E você estenda a mão para a palavra e professe a sua fé na autoridade da palavra. Professe que você crê naquilo que você ouviu, naquilo que você ouve da palavra. Diga comigo, Senhor, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Senhor, eu escuto. Mas abre a minha inteligência. Para que eu creia firmemente. Na verdade da palavra. E nenhuma falsa doutrina. Tire de mim essa verdade revelada. Jesus, obrigado por me fazer conhecer a verdade da sua ressurreição. Amém. Eu vou passar pela igreja. Você acende a sua vela, espalha, leva para todo mundo que estiver perto de você. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus. Teu clarão é a fé que nos conduz. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus. Teu clarão é a fé que nos conduz. Salve, luz eterna. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus. Teu clarão é a fé que nos conduz. Renove a sua fé agora com todo vigor, com todo entusiasmo, com toda a força da sua alma. Bem bonito. Toda a igreja, estenda as mãos aqui para o fogo novo e para a palavra. Irmã e irmão, você um dia foi batizado nas águas e no Espírito Santo. Você um dia aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Renove com todo vigor agora a fé que você professa, para viver
na liberdade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Levante as mãos com a vela bem alta e diga: você renuncia? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos. Você renuncia a tudo que causa desunião. Você renuncia a toda forma de preconceito, discriminação e a tudo que causa injustiça e exclusão. Renuncio. Para seguir Jesus Cristo. Você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. Eleve as duas mãos mais alto para o céu. Você crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Diga comigo, com as mãos erguidas para o alto, bem bonito. Senhor Deus, Senhor Deus, esta fé que acabamos de professar que acabamos de professar é a nossa alegria. é a nossa alegria. E a razão da nossa alegria E a razão da nossa alegria é Jesus Cristo, é Jesus ressuscitado, ressuscitado, vencedor vencedor do pecado do pecado e da morte. e da morte. Amém. 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 Cantando. Amém, amém, aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém. Amém, amém, aleluia. Amém. 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 Aleluia. Vocês? Tá bonito demais. Só os homens? Amém, amém. Homens? Amém, aleluia. Amém, amém, amém. Mulheres? Aleluia. Bem bonito. Amém, 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 aleluia. Amém. Amém. Amém, aleluia. Toda a igreja, bem bonito.